Olá, torcedor alvinegro, seja bem-vindo. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro das notícias do Vozão. Evandro, Tony Mota, Rádio Assunção. Evandro, você está dizendo que está saindo, está deixando agora o Conselho Deliberativo, e a pergunta que a gente tem notado sempre, a gente que faz programas e tem o feedback com o torcedor, e aquelas perguntas são sempre, né? Então, a minha pergunta vai: por que a administração Evandro Leitão, no Conselho Deliberativo, a presidência do Evandro Leitão, não tratou a situação do torcedor também poder votar? Bem, primeiro eu penso que nós temos que ter uma noção, nós temos que ter uma percepção, uma compreensão qual é o papel do Conselho Deliberativo do Ceará, porque o Ceará tem um estatuto. Qual é o papel? Foi até bom essa tua pergunta, Tony, desde já eu faço uma saudação para você, porque muitos ou alguns ficam dizendo, acusando que o Conselho é omisso, que o Conselho não faz nada. Eu compreendo aquele torcedor de arquibancada, no calor da emoção, ter esse tipo de pensamento. Porque o torcedor de arquibancada, e eu um dia também já fui, ele está no calor da emoção e ele quer extravasar, ele quer encontrar um culpado, ele quer jogar a responsabilidade em alguém. Eu compreendo. Eu vou dar um dado interessante, meu querido amigo Alberto, que ontem aconteceu comigo. Um colega meu, também nos acusando de omissão, etc, etc, etc. De um grupo de WhatsApp e tal. E eu fiz questão de ligar para ele, para dizer o seguinte: você conhece o Estatuto do Ceará? Você sabe quais são os deveres dos conselheiros? Você sabe qual é o papel de um conselho deliberativo? Já já eu chego na sua resposta, eu não estou até diversando, não. Primeiro, o papel do Conselho Deliberativo do Ceará é de fiscalizar. Por isso existe o Conselho Fiscal. Conselho é Comitê Fiscal. Conselho Fiscal. Por isso que existe o Comitê Eleitoral, Comitê Eleitoral, que essas instituições é quem fazem os levantamentos, no caso de uma eleição, e também, e no outro caso, de uma fiscalização. Fiscalizar as contas do clube. Se um parecer de um conselho fiscal, pegando como exemplo, vem positivo, vem favorável, o que é que nós, enquanto presidente, fazemos? Pegamos o parecer e colocamos para o colegiado de conselheiros aprovarem, serem favoráveis ao relatório, ao parecer, ou não. Então, é bom que a gente diga, primeiro, fiscalizar. Segundo, orientar. Por isso é que é importante um conselho deliberativo, a meu ver, ter pessoas que já tenham tido passagem dentro do clube, na executiva. Porque como é que você vai orientar, em tese eu estou falando, como é que você vai orientar algo que você ainda não conhece? Então, por isso que em tese, os conselhos deliberativos das agremiações, das associações, são formados por pessoas que tiveram já algum tipo de experiência naquele processo. Então, o papel do Conselho Deliberativo do Ceará é esse. É especificamente sobre a questão de sócio-torcedor. Nós colocamos aqui para votação e foi deliberado contrariamente a essa proposição. E foi deliberado contrariamente a essa proposição. Eu não posso ser ditador e dizer o seguinte: foi contrário, mas vai haver. Passar por cima do estatuto. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu agradeço essa sua pergunta, e aí falei um pouco sobre sócio-torcedor, votar, etc. E também sobre o papel do Conselho Deliberativo. Que muitos falam, o Conselho é omisso. Amigo, é omisso de quê? Você acha que é omisso porque nós temos que arrancar a fórceps o presidente da executiva? É isso? É por isso que eu sou omisso? Se for por isso, eu realmente sou omisso. Sabe por quê? Porque só existe 3 formas de um presidente da executiva sair. Ou se falecer, ou se renunciar,
ou se tiver algum caso de improbidade, que o Conselho Fiscal comprovadamente diga e seja votado o seu afastamento pelo Conselho Deliberativo. E nenhuma dessas três aqui aconteceu. E não serei eu que irei, a fórceps, desculpa a expressão, tirar ninguém da cadeira. Eu não tenho, o que eu posso é orientar. Aí isso eu posso. É dar minha opinião, é chegar e dizer, olha, eu penso dessa forma, analise, faça uma reflexão. E isso eu nunca deixei de me expressar, de me manifestar. E quando eu digo nunca, Tony, são os piores momentos. Você nunca me viu, ou raras as oportunidades, foram raras. Talvez uma, de 2015 até as datas de hoje. Eu dentro de campo, em momento positivo do Ceará. Nunca. Eu nunca fiz isso. Por quê? Porque sempre tive em mente que o meu momento é outro. Sempre tive isso em mente. Agora, sempre, nos momentos mais difíceis, que minha família que o diga, eu estava presente. Sempre. Se não, vamos lá. 2016, quando o Ceará não foi, isso eu estou falando pós meu período de presidente. Estou falando pós. Porque quando eu era presidente, eu era o responsável por tudo. Então, pós período de 2015, a partir de 2016, nós tivemos uma primeira grande crise. Quando o time não, alguns devem se recordar, quando o time não se classificou para a semifinal do Campeonato Cearense. Eu estava com a diretoria. Inclusive, orientando. Sobretudo, orientando. Me recordo que no final de 2019, fui convidado e fui e botei minha cara para bater no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo lá no Engenhão. Estava lá. O presidente me convidou e eu estava lá. No último jogo, nós estávamos ainda, nós poderíamos cair numa combinação de resultados, nós poderíamos cair. E o Ceará, salvo engano, empatou com o Botafogo, 1-1, salvo engano, e o Cruzeiro perdeu, salvo engano, para o Palmeiras. E nós permanecemos na primeira divisão. Mas com o empate o Ceará ficava. E eu estava lá. E, inclusive, depois do jogo, dizendo tudo que eu achava, os erros que eu achava que estavam acontecendo. Isso no final de 2019. Agora, esse ano, desde o caso de um jogo em Ceará e Goiás, que naquele jogo, dali para frente, ficavam faltando 8 jogos. Eu tentei dar minha contribuição, orientando, enfim, conversando, falando. Então, o papel do conselho não pode ir além do que isso. Se alguns estiverem dizendo que o papel do conselho é fiscalizar a contratação, é dizer, não, contratar o fulano de tal aqui não pode. Isso não é papel de conselho deliberativo. E não está falando a verdade. Não está. Porque o papel do conselho deliberativo é outro. O papel do conselho deliberativo é orientar, é fiscalizar as contas, prestação de contas, aprovar orçamento. Isso é papel de conselho deliberativo. O conselho deliberativo não tem papel de estar contratando jogador. Eu nunca contratei um jogador depois que eu saí. Nunca. Aqui e acolá acontecia de perguntar minha opinião. O que é que você acha? Fulano de tal, de ciclano. Eu dava minha opinião. Então acho que a gente tem que deixar claro, porque num momento como esse, as pessoas é muito fácil, está atirando, está maculando, está denegrindo, está desrespeitando A, B ou C. E eu não vim aqui nem para acusar, nem para defender ninguém. Eu vim aqui para dizer a verdade, aquilo que eu acho, aquilo que eu entendo de futebol. E não tenho... A verdade no futebol não é absoluta. Não existe verdade absoluta no futebol. Mas cada um de nós temos as nossas verdades. E a minha verdade no futebol, aquilo que eu compreendo, aquilo que eu entendo, aquilo que eu tive alguma experiência no futebol, me permite dizer de que muitos erros aconteceram, sem sombra de dúvida.
Muitos erros aconteceram. Agora, daí, para se tentar macular, como faz um dossiê, fica tentando botar a vida das pessoas, denegrindo a vida das pessoas, acho que não é por aí. Porque quem faz isso, um dia pode ser vítima. Um dia pode ser vítima. E não só isso. Você está afastando pessoas de bem do futebol. Você está afastando. Eu já vi esse filme no nosso maior adversário. Eu já vi esse filme aqui no Ceará. Então, assim, agora eu digo isso com muita frieza. Eu tenho, assim, minha consciência, eu tenho tranquilidade para botar minha cabeça no travesseiro e dizer que sempre fiz tudo ao meu alcance. Mas também eu tenho minhas limitações, pois o cargo que eu exerço não me permite tomar atitudes, determinadas atitudes. E não irei desrespeitar ninguém por causa de um ou outro que queira, nesse momento, se aproveitar de um momento de instabilidade, de uma atmosfera extremamente negativa, que eu vou me aproveitar disso. Eu, pelo contrário, quero dizer para a torcida do Ceará e quero dizer para esse clube, que eu agradeço muito, agradeço a forma que me acolheram, me agradeço de um dia ter me dado a oportunidade de estar aqui no clube, agradeço por ter trabalhado aqui no clube, agradeço por eu ter me dado a oportunidade, foi o Ceará que me deu a oportunidade, o Ceará que me deu a oportunidade de eu hoje ser reconhecido, foi o Ceará que me deu essa oportunidade, através, claro, de muito trabalho, de muita dedicação, de muito empenho, de seriedade, de respeito às pessoas. E por isso é que deu certo.